Fala, empresário e pessoas de sucesso, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lucre Mais, o nosso podcast que fala exatamente sobre histórias e negócios. Afinal de contas, todo bom negócio começa com uma grande história. Então quero convidar você aí, você é nosso convidado especial, para assistir esse episódio e acompanhar. Está um episódio incrível, assim, algo realmente fora da curva. Hoje eu tenho um convidado muito especial e eu queria convidar você a também já se inscrever, já ativar as notificações para você não perder nenhum dos novos episódios. Galera, papel e caneta na mão, porque o negócio hoje aqui vai ser muito massa. Então, sem mais delongas, eu tô aqui com meu amigo Renato da Softcom. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, José, pelo convite. Vamos compartilhar inspirações e conhecimento. Massa. Renato, queria de antemão agradecer demais por você ter aceito o convite, né? A gente que é parceiro aí há um bom tempo, e eu sempre estou lá na Softcom tentando trocar uma ideia, peço um conselho, a gente conversa, e hoje a gente vai poder externar isso, né? Levar para a galera que está aí. Eu acho que o bacana dos podcasts, o bacana de ter uma plataforma como o YouTube é poder exatamente propagar esse conhecimento de forma 0800. Então você tá aí, não vai precisar pagar nada, e hoje a gente vai ter aqui uma aula com o Renato, que com certeza é um empreendedor fora da curva. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Valeu por ter aceito o convite. Nossas agendas aí tava difícil pra gente encontrar, esse podcast estava esperado, mas aprove ser hoje esse dia. E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo em paz? Olha, sempre inquieto, colaborativo, satisfeito e feliz e apaixonado por pessoas e clientes. Que massa, que massa. Galera, acho que a gente só tem 5 minutos de podcast, mas se você voltar essa frase que ele falou, já dá para você pegar vários insights aí e entender o porquê a Softcom é o que é. Renato, pegando já inclusive esse gancho, meu amigo, a Softcom tá mudando a casa aí, né? Tá crescendo cada vez mais, você tá passando por um momento de obras e reformas. Eu acho que o prédio vai ser bem maior. Tem noção assim quantas vezes maior, talvez, do que o atual? Olha, vamos ter uma instalação 6 vezes maior do que a instalação atual. Ela foi pensada, planejada durante 2 anos. Eu fiz algumas viagens no projeto arquitetônico a Big Techs, na Califórnia. No meio da execução do projeto, eu fiz outra viagem no Vale do Silício da Europa. Anotei muitas referências, José, não só estrutural, mas do ponto de vista de processo, do ponto de vista de produto, pessoas. Esses 3 P's, eles me acompanharam nesses últimos 2 anos. E durante essa mudança física, eu falei, nossa, agora é o momento de eu implementar aquelas mudanças abruptas, aquelas que muitas vezes a gente procrastina, que a gente quer guardá-la. Eu falei, não, agora é o momento. Então estamos nesse momento de transição. Eu até falei, José, que eu devo fazer uma palestra sobre mudança. Eu já estou executando. A obra já acabou, assim, digamos assim, eu diria que 90% concluída, mas eu já estou em 2 meses que eu estou realizando a transição das pessoas para a nova instalação. Por que essa mudança gradual? Porque eu estou aproveitando para fazer adequações na cultura, no mindset e na rotina. E isso exige uma participação do líder. Eu tenho pessoas na minha empresa com 5 anos, 6, 7 anos, que eu nunca consegui fazer uma tarefa em conjunto com eles. Mas porque ele tem um líder dele, já tem um outro líder acima. E com essa transição, eu tenho participado de processos primários para ver se precisa refinar, se eu preciso melhorar algo para sucesso cliente. E isso eu tenho percebido que eu consegui ampliar muito o engajamento do meu time na hora que eu comecei a co-criar com eles, a participar daquela rotina que até então nunca tive, né, a oportunidade de fazer com aquela pessoa. Que massa, sensacional. E eu fiz esse link, né, sobre a empresa que atualmente, né, o prédio vai ser 6 vezes maior do que a unidade anterior. E eu fiz esse link proposital porque a Softcom tem esse prédio que vai ser bem maior do que o anterior, só que não começou assim, né, meu amigo? Então eu queria que você contasse aí pra galera que tá em casa como foi o início da Softcom. Não é uma empresa de sucessão familiar, né? Você que startou o negócio. E como é que foi isso aí, Renato? José, nós estávamos há 30 anos atrás numa sociedade analógica. As pessoas e empresas estavam comprando seus primeiros computadores.
E naquele momento, há 30 anos atrás, eu trabalhava numa escola de informática. Como hoje temos escolas de línguas, na época existiam escolas para que você, né, iniciasse o uso do computador. E existiam vários aqui na cidade. E eu trabalhava em uma escola onde eu era ajudante do professor. Eu recebia meio salário mínimo, era R$ 37,50. Assistia todas as aulas. E naquele momento, as pessoas que estavam se matriculando e realizando o curso queriam aprender a ligar o computador e fazer algo de útil com ele. E comecei a perceber que as pessoas que procuravam aquele conteúdo lá na escola não era o conteúdo ao qual ele precisava para a empresa dele. E acontecia que um aluno falava, me chamavam de professor, monitor, você poderia ir na minha empresa? Porque eu comprei o computador, mas o que eu aprendi aqui no curso eu não sei como aplicar. Quando eu comecei a visitar essas pessoas ou profissionais liberais, vi uma oportunidade de negócio. Não tinha software para micro e pequenas empresas. Aquele dono da oficina, dono de um restaurante, queria um controle de estoque, controlar clientes, financeiro. E ele não tinha noção do poder que o software poderia gerar isso para ele. Aí eu falei, aí veio o estalo, a oportunidade de negócio. Não tem software para micro e pequenas empresas. E aí, em paralelo às aulas, eu iniciei uma empresa chamada Sistemas Abertos. Bom, um nome horrível, né, gente? não pegou, né? E aí, o seu nome, quando é muito ruim, né, os seus próprios clientes rebatizam você. O nome do software era Programa do Renato. Então as pessoas perguntavam, qual software a sua empresa usa? Eu uso o programa do Renato. Às vezes eu me coloquei em situações bem delicadas. Eu chegava num estabelecimento comercial na recepção e falava, chegou o Renato do programa. Aí a pessoa dava o recado, olha, avisa Cicrano que o rapaz que faz programa chegou. Olha só, né? A interpretação dessa frase, né? Como ambígua, pode, né? Bem ambígua, né? E boa. Assim, e de 99 mais ou menos, José, até 2003, eu conduzi essa transição entre ser professor e ter uma empresa que entregava nem empresa, né? Porque eu era um profissional autônomo, e sim de ser um profissional liberal, um profissional autônomo que levava software para empresas sob demanda. Então as pessoas me contratavam e aí talvez foi uma grande sacada no início. Eu cobrava só um valor. O Jussiel me contratava para fazer um software para a clínica dele. Jussiel, R$500. Vai pagar alguma coisa por mês? Não. Não. Durante 90 dias eu implemento o sistema 90 e depois você me paga por chamado. No início das Sistemas Abertos, eu fiz isso com cerca de 100 clientes. E com isso eu fui ganhando maturidade, fui ganhando experiência, fui ganhando referência e autoridade. Foi quando eu comecei a ver, bom, agora eu vou reprecificar meu produto, agora eu posso cobrar um valor maior e eu posso cobrar um valor para mensalidade de recorrência. Porque eu já tinha uma referência. E em 2004, aí nasce o nome Softcom. Boa. E foi bem interessante, eu cheguei numa agência de publicidade e falei, bom, agora eu quero me desgarrar desse nome Sistemas Abertos, eu vou em quem entende do assunto, que é uma agência de marketing, publicidade. Levei alguns nomes. Falei, eu gostei muito do Softcom, Soft.com. Eu levei os nomes, vários nomes. Aí o publicitário falou para mim, Renato, esse nome Softcom tá tão bom que eu acredito que esse nome tá registrado. O cara entrou no site do NPI, pesquisou. Não tava. Não tava. Ele, bingo, Renato, essa empresa... Essa aí. Essa aí, Softcom. E ele falou, você já tem quantos colaboradores? Que o nome tá tão bom. Eu falei, não, eu vou começar a contratar pessoas agora. Até então eu trabalhava sozinho. Falei, cara, que nome e tal. E já tem os produtos. Já tem os produtos. Esse aqui é o produto clínico, esse aqui é o produto imobiliário, esse aqui é o produto vários. Ele, cara, tu não tem empresa, tu já tem um produto definido, já tem uma marca boa, só falta a gente. Agora eu vou atrás de pessoas. E aí, José, nasceu Softcom entre 99 com o nome Sistemas Abertos e em 2004 com o nome oficial Softcom. Massa. Então assim, poxa, esse momento acho que já foi também uma transição bacana, porque o início, né, assim, a gente começa com o que tem, com o recurso que a gente tem, não dá pra
Porque às vezes eu sempre digo isso aqui no podcast, às vezes a gente não quer startar a nossa ideia porque a gente não tem todo o recurso ou todas as respostas. Só que aí eu acho que a gente não precisa estar 100% pronto para começar, né, Renato? Sim, sim. A gente precisa entender que as ideias você pode planejá-la como um todo, mas a execução ela tem que ser por partes. Porque o mercado, principalmente no momento atual, ele está com a transformação muito acelerada. Se você for naquela ideia que, ao concluir tudo, eu lanço. Se você começar hoje e concluir em 180 dias, em 180 dias, muito provavelmente aquela ideia já está vencida ou alguém já lançou na sua frente. Verdade. No mundo da tecnologia, José, a gente fala muito o termo MVP. É um mínimo viável produto. Então a gente fala, vamos fazer um produto, uma solução de tecnologia que vai atender determinada dor e determinado público. Aí a gente pensa como um todo. E aí a gente usa lá uma técnica Moscou. O que deveria ter agora, então esse aqui é premissa, tem que ter agora. É basilar. Porque eu não consigo piloto. Porque o primeiro MVP é onde você vai testar a ideia. Você precisa ter por isso que fala mínimo viável produto ou mínimo viável teste. Tem que ter os requisitos, as funcionalidades para que um usuário consiga pilotar. Porque o que nós queremos é feedback. Se o feedback foi positivo, se eu conseguir entregar algo, uma ideia que é essencial, vou investir mais para ter um MVP 2. Para aí eu vejo se eu abro o público, se eu consigo ter mais receita, e aí vou seguindo, e aí fica algo contínuo, que nós chamamos de entregas contínuas. Os produtos nunca se encerram, sempre vão ter novas funcionalidades, novas versões, novos MVPs. Que massa, show, show. Meu amigo, uma outra coisa que ficou bem marcante aí pra mim, Renato trabalhava sozinho, mudou o nome, encontrou publicidade, né, e fez o nome, e a partir dali houve a necessidade de contratação de pessoas, né? Acho que possivelmente você já também não desse conta, pelo menos talvez com a mesma qualidade, né, de quando só tinha um cliente, o que é natural, agora você tem 100. E aí pra galera que tá em casa, esse momento da contratação, como foi pra Renato? É um momento novo, eu acredito que era um novo estágio, né? E aí, como é que foi isso aí, Renato? Como é que você fez? Perfeito. Quando nós criamos uma empresa, nós não criamos simplesmente uma marca. Nós criamos um sobrenome. Verdade. Aqui nos bastidores, você me perguntou, como é que eu te apresento? Renato Rodrigues ou Renato da Softcom? E eu falei, José, meu sobrenome é Rodrigues, mas todas as pessoas me chamam Renato da Softcom. Então, ao criar uma marca, você cria um sobrenome. Então, a pessoa João da Mateus Importes. Verdade. Eu sou o Renato da Softcom. E o que uma família tem? O que o sobrenome de uma família tem? Princípios e valores. As pessoas do sobrenome tal são educados, gostam de estudar. Mesma coisa, aquelas pessoas daquela empresa são pessoas que têm uma vibe de tecnologia, de sucesso cliente. O que nós precisamos entender? Quais são os princípios e valores e o propósito da minha empresa? Para que aí eu faça a conexão, para que eu possa a atração dessas pessoas que querem ir junto comigo. Por quê? Ir sozinho você consegue ir, mas demora e realmente o esforço é alto. Mas ir de turma é mais rápido e sustentável. Para isso você precisa definir esses princípios e valores. O que acontece muitas vezes? Você começa a contratar errado. Mas não é a culpa da pessoa que você contratou e nem sua. É porque não deu match. É como um relacionamento de cônjuge, de amigo. Concordo. Nós podemos divergir sempre, mas ao fim é necessário uma convergência. A divergência, a diversidade é massa, é necessário. Mas ao término precisa ter uma convergência. Se você traz pessoas que elas não têm identidade de valores, você não vai conseguir ter um time forte. E aí, Jussier, aí você fala, bom, Renato, isso é muito ainda subjetivo. E eu percebi isso com 3 anos que eu tinha Softcom, que eu precisava rever meu processo de contratação. Como é que eu fiz? De uma forma muito simples.
Eu comecei a observar, em 3 anos de companhia, eu já tinha cerca de 10 colaboradores. Eu comecei a observar aquelas pessoas, meus colaboradores, que chegavam sorrindo, felizes, que os clientes elogiavam e que os colegas de trabalho também respeitavam. Aí eu comecei a olhar para a pessoa e comecei a notar os comportamentos dela. Falei, esse cara sempre traz ideias, esse cara vive com aprendizado contínuo. Pô, esse cara aqui, todo cliente elogia, todo cliente fala, ó, só manda a pessoa tal na minha empresa. Esse cara é sucesso cliente. Nossa, esse cara, ele cuida dos bens da empresa, ele cuida coopera com os amigos, sempre tá orientando. Falei, esse cara é cooperação e senso de dor, né? Comecei a anotar das pessoas que eu percebia que estavam felizes em chegar na Softcom todos os dias, quais eram os comportamentos dessa pessoa. Falei, nossa, após anotar, eu sei de 5 pessoas ali, cheguei a uma conclusão. Essa é a minha cultura. E aí comecei a buscar orientação com pessoas, né, com profissionais da área de gestão de pessoas, para como trazer isso para dentro da empresa. E em 2007, eu tive a oportunidade de conhecer o Sebrae. E na minha linha do tempo Softcom, isso eu falo muito para a instituição, como antes de Cristo e depois de Cristo, eu tenho assim, antes Sebrae e depois Sebrae. AS e DS. Uau. Lá eles me pivotaram. Eu era um cara de tecnologia, desenvolvedor de software, muito tech. E eles me colocaram a seguinte pergunta. Você é o cara tech ou você é o cara de business? Você pode ser um ou outro, mas os dois vai ter um momento que você vai ter que escolher, porque a tua empresa vai precisar crescer e tu vai precisar dos dois, precisa dos dois. Aí eu falei, Jesus, eu sempre fui um cara tech. Mas eu falei, bom, eu vou topar essa pegada de eu me transformar num cara mais estratégico. E aí, José, pivotei meus livros, minha literatura. Tem que ser uma mudança completa. Passei a estudar planejamento estratégico, liderança, gestão da qualidade, gestão da inovação. Tudo que o pessoal mandava eu estudar que digamos, um líder. Um líder precisa as competências e habilidades. Fui buscando e com isso eu consegui sempre ter uma gestão de pessoas muito forte. Porque o principal ativo do nosso negócio são pessoas. Exato. Eu digo sempre que a gente tem os clientes internos e externos, né? Porque os externos, beleza, são os clientes que consomem o nosso produto. Mas os nossos clientes internos, e aí eu falo enquanto líder, são exatamente a nossa equipe, né? São as pessoas que trabalham diretamente conosco, a gente tem que estar atento aos sinais, né? A opiniões, a críticas, enfim, tentar, pelo menos lá na J Barros, eu tento criar essa cultura. E aí eu queria voltar sobre esse ponto, mas só para concluir o raciocínio, a cultura do cara acordar e dizer assim, poxa, vou pra J Barros Contabilidade hoje, vai ser massa, e não tipo, caraca, bicho, tem que ir pra J Barros hoje, tem que ir pra Softcom. Eu acho que quando o seu cliente interno, né, quando o seu colaborador, ele começa a tratar assim a empresa, então alguma coisa não tá sadia, né? Então dificilmente ele vai render o que ele precisa render e vai impactar nos negócios, vai impactar no atendimento a cliente e tudo mais. Perfeito. Eu tenho uma frase que reforça muito o que você colocou. Na recepção da Softcom, eu tenho, seja apaixonado pelo que você faz. E eu coloco da mesma forma que você apresentou. Você iniciou o dia e falou, nossa, hoje eu vou para a Softcom. Ou eu falo muito para o pessoal de graduação, hoje eu vou para a faculdade. Porque o pessoal muito me pergunta, mas eu estudar isso é legal? Eu falo, como é que você fala todos os dias quando vai à faculdade? Você fala, hoje eu vou para o meu curso. Eita, que massa. Hoje eu não vou, não tô legal. Não, todos os dias você não tá legal para assistir aquelas aulas. Então você precisa trocar de curso. Você não tá gostando. Tá se identificando com aquilo. Se apaixone pela sua profissão, se apaixone pelo conhecimento que você tá absorvendo. E aí sim, com certeza, você vai ser um profissional realizado. E quando eu digo isso, galera, você que tá em casa, eu não quero dizer que todos os dias são mil maravilhas, isso, né? Até aquele dia, né, cara, que não dá, né? A gente oscila ali, né? Às vezes até o líder ou o colaborador tem seus problemas e tal, isso é natural. O que a gente tá falando é sobre regra e exceção. Então, se é uma regra, você, poxa, tenho que ir para tal lugar, tenho que fazer tal curso, então aquilo não tá
Legal. Perfeito. Agora, se isso é uma exceção, aí faz parte da vida adulta que faz parte do processo. Não é verdade? Isso. E voltando ao ponto cultura, que era o que a gente estava conversando, meu amigo, você falou sobre princípios e valores, né? Alinhar isso, estruturar na equipe, para a galera que está em casa. Isso aí resume bem exatamente a questão da cultura. O que é a cultura organizacional? É você encontrar pessoas que estejam alinhadas não apenas com o objetivo, mas com os meios que vão alcançar aquele objetivo. Então, você definiu bem a cultura, mapeava a galera e isso aí te trouxe resultado, no caso. Sim. Nós temos... Hoje a gente vem evoluindo bastante, inclusive a um ponto da gente conseguir tangibilizar a cultura. Que massa. A cultura, muitas vezes, ela pode ser algo subjetivo. Por exemplo, você vai numa empresa e você vê num mural nossos princípios e valores, sei lá, Verdade. impresso. Ou às vezes no caixa. Isso é subjetivo. E eu, uma pessoa muito inquieta, falei, nossa, eu tenho que tangibilizar isso. Então, por exemplo, nós temos lá nossos elementos da cultura, né? Vou fazer digamos aqui, uma relação, assim, um exemplo. Digamos que nós dois trabalhamos na mesma empresa, tá? E você pede minha ajuda numa tarefa que você está executando e eu consigo te auxiliar e te orientar. Jussier, como é que você vai me agradecer? O que você vai falar para mim? Entendi. Agradecer, dizer obrigado e tentar retribuir. E se eu for teu brother, assim, mais descolado, como é que você vai falar? Meu irmão salvou minha vida, cara. Valeu. Obrigado, pô. Tá, valeu demais, pô. Valeu. Tô te devendo uma. Sabe o que é legal lá na gente? Exemplo. Então, você não me deu um valeu? Aí sabe o que eu vou falar pra você, já que a gente trabalha na Softcall nós dois? Eu falo, Jussier, ó, aponta o valeu aí pra mim. Aí você tem uma tela do sistema que você põe valeu pro Renato. Que massa. Aí é onde eu vou chegar. Dentro dos nossos elementos da cultura, eu tenho um elemento chamado cooperação. Quem recebe muito valeu significa que é um cara que tem este valor, cooperação. Um outro exemplo. Nós temos um elemento da nossa cultura chamada inovação. Nossos colaboradores, eles têm um painel onde eles podem submeter ideias para melhorar, renovar, fazer diferente aquilo que a gente já faz. Nosso produto, serviços, a forma de comunicar, nossos processos internos, gestão, todos podem apontar. Quanto mais ideias eu submeto, significa que eu tenho um elemento da cultura inovação. É uma inovação incremental, estou melhorando, aprimorando aquilo que eu já faço. Um outro exemplo, no elemento da nossa cultura tem aprendizado contínuo. Se eu estou fazendo capacitações ou se eu estou sendo instrutor, porque ensinar, compartilhar também é aprendizado, eu estou executando o que? O aprendizado contínuo. Então, dentro do nosso sistema interno, nós temos os elementos da cultura e o percentual de aderência sua para cada elemento. Tem lá, sucesso cliente, então tem o NPS do seu setor, o churn, elogios. Todos os elementos da cultura da nossa empresa são tangibilizados para que a gente consiga ter as pessoas certas com um maior percentual de engajamento. Ei, sensacional, sensacional. Porque você ter princípios, valores, um mural, isso aí, e pelo menos você ter isso anotado na sua empresa é essencial para que você consiga alinhar o teu time ao teu propósito. É muito difícil, é muito ruim para qualquer empresa quando você quer chegar a um objetivo e você tem uns princípios e valores para aquilo, mas a tua equipe não está alinhada. Então, assim, você vai ter que gastar muito mais energia, perfeito, né, até fazer com que haja uma sinergia, ou seja, a galera trabalhe em comum com o seu propósito. E quando isso não acontece, uma forma disso acontecer, aliás, é exatamente através da cultura, que foi o que você bem falou. Agora, isso a gente lê, isso é massa. Agora, sobre conseguir tornar isso tangível, foi sensacional. Foi sensacional. Sim, essa aí. E a gente percebeu muito isso no processo de expansão. Nós iniciamos um negócio aqui em João Pessoa, depois fomos para Campina Grande, depois Recife. Quando eu cheguei no meu quarto negócio, que foi Patos,
eu já não conseguia ter mais aquela regra da física de estar presente em 2 locais ao mesmo tempo. De João Pessoa para Campina é pertinho, você... verdade. Mas quando ia para Recife ainda dá, agora Patos não aí deu. já... Foi quando eu vi, nossa, a cultura tem que estar tangível. Não dá só para você falar que você tem e que você acredita. Você, de fato, eu preciso ter métricas, eu preciso ter evidências. E é legal, o colaborador gosta, porque dá para ter uma autoavaliação. Massa. E dá para você deixar claro a meritocracia. E eu acho que essa parte da meritocracia, ela ajuda muito, porque torna valioso, né? Assim, a pessoa ali que se dedicou, você consegue realmente... Sim. Né? Ó, você Pô, tem ideia, tá José? aqui. Olha, eu tenho um caso muito legal. Eu tenho um evento que eu realizo todos os anos, é um evento interno, chamado Innovation Day, que já rebatizaram e chamam do evento do Renato. Porque eu sou patrocinador, apresentador, organizador. A pessoa até brinca, Renato, esse evento, troca esse nome aí, tá feio, é evento do Renato. É um evento que durante 60 dias são formadas equipes internas e os colaboradores precisam submeter ideias, projetos para melhorar, renovar, fazer diferente aquilo que já existe. Já faz, massa. E isso... eu tenho um colaborador que residia, né, em Petrolina. Uau, longe. E ele sempre muito nesse painel de ideias, colocava ideia toda hora, né? E aí eu falo, ó, gente, esse evento, além de você apresentar ideias, é o evento da visibilidade, porque eu com um time de 600 pessoas, eu não consigo mais ver todos os meus colaboradores. Mas esse evento eu valorizo muito, eu participo, eu julgo, eu acompanho, eu faço mentoria. E um colaborador em apenas 2 eventos. Eu passei um ano sem trabalhar com ele, tá? E ele mora numa cidade a 1.000 quilômetros daqui. Distante, verdade. Mas só pela forma que ele submete as ideias e só a forma como ele apresentava a equipe dele nos eventos que nós realizamos, eu falei, esse cara é especial. E eu mesmo, tá, José? Não foi ninguém que indicou. Falei com ele, ó, você quer vir trabalhar comigo aqui na Matriz? Porque... eu quero usar tuas competências do meu lado. Mais próximo. Aí ele, Renato, ó, preciso só ajustar isso com a minha família e tal. Eu falei, ó, veja o que você precisa. Tô com tempo. Rapaz, já tá comigo aqui já há 4 meses. Feliz da vida. Radiante. Mas é onde eu quero chegar, que a gente tem que sempre se tornar visível. E muitas vezes as pessoas, elas falam assim, nossa, a empresa não está me valorizando, aí a pessoa se apaga. Não, fique sempre visível, porque você vai ser visto. E por mais que a pessoa da empresa não esteja ali vendo o seu líder ou qualquer outra pessoa, mas os clientes e os fornecedores dessa empresa estão lhe vendo. Verdade. E aí você vira uma oportunidade para outros negócios. Certeza. E esse rapaz é um exemplo, que você não precisa ter distância, você tem que ter atitude, proatividade e vontade de entregar. E com certeza a oportunidade aparece. Massa. Meu amigo, galera, e aí? Vocês estão entendendo o que a gente está conversando aqui? Então, se você quer estruturar a sua empresa, o momento inicial sempre é você e você mesmo, né? A gente ali vai pro combate e pra guerra todo dia. Só que as coisas começaram a crescer, vamos pegar a linha do tempo aqui, a gente separando por etapa, né? Então a Softcom começou a crescer, precisou contratar, e essa contratação precisava de alinhamento. Alinhamento requer uma cultura requer princípios e valores, e é o ponto que estamos conversando. E aí quando você tem uma equipe que é proativa, que resolve, que entrega, existe a meritocracia, que é exatamente a empresa poder reconhecer aquele valor. Beleza? Então, tô só aí te orientando para que você consiga não perder nenhum detalhe. Por favor, não pisca muito demorado, senão você vai perder detalhe aqui. Meu amigo, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Dentro desse mesmo assunto, eu queria levantar uma temática sobre métricas, né? Porque eu quero lá reconhecer o valor daquele colaborador, mas eu preciso ter métricas, que foi o que você falou. E agora a gente saindo da equipe e indo para, digamos, uma visão mais do líder agora. Qual a importância de ter métricas empresariais, né? O que é que você julga? Qual a importância disso? Por exemplo, o pessoal, não sei se eu fui claro na minha pergunta, mas a pessoa está empreendendo, né? Agora não mais a equipe. Eu, como gestor, qual a importância de eu ter métrica? É algo que... E até reforçando,
A nossa empresa, ela precisa crescer em resultados, não em problemas. Quando nós iniciamos e a gente executa tudo, mas quando você começa a ter pessoas e não tem as pessoas certas e nem os processos bem feitos, em vez de você crescer em resultados, você cresce em problemas. Como é que funciona a métrica? Tem uma frase muito clássica na administração que você não consegue, né, gerenciar aquilo que você não faz a medição. Uma frase clássica de um dos pais da administração. Eu sempre faço uma leitura, Jussier, desdobrando métricas. Eu penso muito assim. Então vamos dar um exemplo aqui do meu negócio. Economia SaaS. Economia SaaS é a economia da recorrência. É quando você cobra uma mensalidade para um cliente. Chamamos economia da recorrência. O topo, a minha métrica-chave de sucesso, vamos dar um exemplo que seria a churn. Está lá em cima. Que é o cancelamento do cliente, que é a retenção. Ou, se não, o crescimento da minha receita recorrente. Então, coloquei lá o crescimento da minha receita recorrente como o topo da métrica. Sendo que eu consigo chegar nesse ponto direto? Não. Eu preciso ter forças anteriores. Então, eu vou fazer agora um exercício da base da pirâmide até eu crescer o crescimento da minha receita. Eu estou querendo receita, viu? Bom, primeiro eu preciso ter uma base. Essa base, ela precisa ter o quê? Pessoas e cultura. Eu tenho pessoas certas e eu tenho a cultura. Então, é a base aqui 0 da pirâmide. Aí eu vou subir mais um topo da pirâmide e agora eu vou colocar processos. Eu preciso ter as tarefas bem definidas e as rotinas da minha equipe. Para atender um cliente, você atende dessa forma. Para executar essa tarefa, você executa dessa forma. E isso tem que estar mapeado, de uma forma simples, que seja escrito, desenhado, mas tem que ter, porque a cada nova pessoa contratada, ela precisa ser treinada dentro de uma rotina. Então, processo. Eu tenho gente, eu tenho cultura, eu tenho processo. Agora eu vou para o terceiro passo aqui da pirâmide. Eu vou ter o quê? Clientes. Eu preciso ter clientes apaixonados e engajados. Se os meus clientes ficam na minha empresa por paixão e por engajamento, é porque eu tenho pessoa, cultura, processo. Aí agora eu tenho o quê? Cliente. Se eu tenho notas boas, uma taxa de cancelamento baixa, um nível de NPS. Aí, com certeza, eu consigo chegar lá no quarto ponto da pirâmide, que é a receita recorrente. Massa. E aí, dentro de cada topo da pirâmide, eu penso muito assim, aí você vai desdobrando as métricas. Retenção de colaborador, aderência à cultura, quebra de processos, não conformidades, avaliação dos clientes, crescimento da receita, inadimplência. Top de verdade. Massa. E aí você pode distribuir isso numa gestão à vista, com TVs pela empresa. Com dashes, de você colocando moedas, recompensas. Eu até já mudei o nome dos dashes, Jussier. Eu lá na empresa, antigamente eu chamava de gestão à vista, dashboard, aí depois mudei o nome para time ordem. Eu falei, gente, se tá tudo verde, tá em ordem. Tá em ordem. Se tá amarelo, se mexa aí, gerência, supervisor. Se tá vermelho, o Renato tá chegando aí. Entendi. Massa. E essa métrica, você acompanha, tipo, tu tem ela muito fácil, Sim. fica... O sistema de métricas, ele tem que ser compartilhado. Então, todos os nossos colaboradores, da operação ao tático, ao estratégico, tem métricas. Boa. Todos. E elas fazem muito uma leitura do que eu contribuo para o macro objetivo da empresa. Existe uma leitura mais assim, técnica no contexto de indicadores. Por exemplo, você começa com indicadores mais simples, depois você vai para KPIs, que são indicadores chaves, e depois você vai para os OKRs, que seriam já aqueles que são do objetivo. Aí você já tem um número menor de indicadores nesse topo da pirâmide. Mas acho que a grande orientação que eu daria seria desdobre, entregue para o Jussier aquilo que ele pode fazer, entregue para o B aquilo que ele pode fazer, e vá unindo isso. E pague moedas, pague recompensas, que seja um valor de R$100, que seja R$200, que seja 50, mas pague pesos pelos indicadores, porque todo indicador ele precisa estar vinculado a uma estratégia ou um elemento da cultura. Por exemplo, se eu sou uma pessoa
que recebo muito valeu, é um indicador meu, tá ligado ao elemento cooperação. Se eu sou um colaborador que recebo notas boas, eu sou um colaborador de chat que atende clientes, eu recebo muitas notas boas do cliente, eu estou evidenciando um senso de dono, um sucesso cliente. Verdade. Então, isso é quando você começa a unir, né, esse Lego. Você pega indicador, liga com estratégia e liga com cultura. Massa. Renato, uma outra coisa. Aí você falou, quando tá em ordem, o verdinho, né? É. E aí tem o amarelo e tal, enfim. E aí quando fica vermelho, o Renato tá chegando. E aí como é que é na visão do gestor? É brincadeira, mas é verdade. Uhum. É brincadeira, mas é verdade. E aí, tipo, pra quem tá no cargo de liderança, essa brincadeira, mas é verdade, foi boa, né? Quem tá no cargo de liderança, porque às vezes a gente tende a manter pessoas, né, mesmo sem resultados. E aí eu acho que foge um pouco do que é o mundo dos negócios, né? Porque não que o dinheiro seja tudo, mas cada empresário que decide empreender, ele espera ter resultados positivos, né? Sim, sim. E aí eu te pergunto, aí Renato tá chegando, pegando esse trocadilho aí, e como é que é feito quando uma pessoa não entrega? Até que ponto? Vamos melhorar a pergunta? Renato, pra galera que tá em casa, empresários aí que estão ouvindo, na equipe, a galera não tá rendendo, não tá entregando o combinado, eu sempre falo isso sobre contratação é muito acordo, né? A vida são combinados, hoje a gente combinou de estarmos aqui gravando esse podcast, né? A gente a vida é feita de acordo, então tem que ser bom para Renato, bom para Jussier e agora no papel empresarial, o líder e o colaborador. Eu devo manter até que ponto? Como é que você faz? Tu dá uma dura? Cada caso é um caso? Como é que funciona, meu amigo? Existem várias leituras. Um colaborador novo, muitas vezes é um reforço no processo, é evidenciar que aquilo está na cultura. Então, um colaborador novo, você catequiza. Boa. Você pratica o evangelho. Massa. E você, né, mantém ele naquele repetindo. Mantra, porque você entende que ele está em formação. Sim, sim. Claro que você tem um limite para isso, é um ponto que você conversa e a pessoa fala realmente, ó, a pessoa fala, eu não acredito muito nesse princípio, para mim eu não toco o negócio de cooperação, não gosto de aprender, já tá bom que eu sei. Não faz sentido. E aí mim, é onde a gente tem que saber se ele não casa com a nossa cultura. Eu diria muito assim, eu não olharia o resultado, eu falaria assim, ele não tá com match de cultura. Se ele não tá com match de cultura, eu só estou adiando algo que eu irei fazer posteriormente. Boa. Isso é uma leitura para esse cenário de um novo colaborador. A pandemia, ela me ensinou algumas coisas que eu, mesmo como um líder de mais de 20 anos de empresa, não sabia. Por exemplo, eu tenho colaboradores que estão comigo há muitos anos com uma performance fantástica. Sendo que do nada esse cara, a performance cai e você vê que ele não está bem. Você começa a perceber que o negócio não está ali dentro da empresa. O negócio está fora. E aí existe uma divisa, uma fronteira que você não rompe. O que está ali fora, você realmente, de fato, você não tenta. A não ser que um colaborador, ele confie em você e queira colocar. Eu comecei a perceber uma nova patologia pós-pandemia, que é ansiedade. Muitas pessoas passaram ou já eram e passaram a ativar esse gatilho da ansiedade. E para minha, digamos assim, diria assim, a minha felicidade, eu diria felicidade porque eu descobri isso em um colaborador e eu perguntei para ele, eu falei, e isso casa muito bem com a sua pergunta. Se não está alcançando resultado, procure saber, troca uma ideia, feedback. Boa. E essa pessoa, ela deu uma melhorada. Eu não fiz o feedback que ele estava ruim, mas ele passou um mês ruim, depois no outro mês ele voltou. Um mês não, 3 meses depois, Jussi. Eu convidei ele para perguntar. Cara, os resultados não estavam legais, estava acontecendo isso, mas tu tá tão bem agora aqui, do nada assim. Me conta o que aconteceu. Que tu fez. Me conta assim, porque o cara trabalhava comigo há alguns anos, eu tinha. E eu tava contando uma notícia boa, que tava gostando muito dele também, né? Verdade. Aí ele falou, Renato, cara, olha, eu passei por um problema interno, tive uma crise de ansiedade, não conseguia me concentrar no trabalho.
procurei uma psicóloga e essa psicóloga conseguiu me orientar. Aí ele ativou um gatilho. Conversei com a Adriane, que é do nosso time de marketing comercial, que fora da Softcom é minha esposa, fundadora também da Softcom. Mas... Aí falei com a Adriane, vamos criar um projeto então, Softcom Saúde. E aí nós iniciamos um agrupamento de profissionais da saúde, psicólogo, nutricionista, uma ginástica laboral, todos os profissionais que ali podem apoiar a saúde do colaborador. E o psicólogo é um dos mais concorridos. Nossa. Então, assim, o que eu quero dizer? Aí tem que aprender a sempre entender o cenário. Nem todos são iguais. Eu dei um exemplo de um cenário de um colaborador novo, que é catequização, e eu dei um cenário de um colaborador que está na tua casa, que te deu já muito resultado e que agora não está bem. Mas muitas vezes o problema não está lá na companhia, está fora. Tá refletindo lá. E aí quando eu coloquei o psicólogo como um serviço interno para ampliar a saúde dos colaboradores, foi quando eu vi que eu comecei a anular isso. Assim, os que estavam começaram a procurar orientação e esse colega começou a falar para os colegas sempre, gente, eu tava com isso. E o cara começou ainda orientar as pessoas. Então, de um ponto aqui, né, acabou abrindo solução em um projeto. Massa. E aí é psicologia e tem outras atividades, é? Tem. A gente tem a nutricionista, que ela faz todo aquele trabalho das taxas, do acompanhamento da alimentação. Tem também o pessoal da ginástica laboral. Tem também os projetos esportivos que nós apoiamos. Aí eu te pergunto, são obrigatórios para eles ou tipo partem deles? Assim, tem as opções e eles podem escolher. Isso, tem as opções, como se fosse uma clínica. Massa. A psicóloga vai para lá numa sala fechadinha, sigilo total, não passa nenhum feedback de nada para a empresa, proibido. Abre lá o consultório dela, fica lá. Massa. De 8 às 18, tais dias da semana ou tais dias do mês. Entendi. Quem vai lá, deixa marcadinho e pronto com ela. Top, top. Olha, galera, mais uma dica aí para você que empreende, né? E, claro, a gente está falando aqui sobre um processo de construção, né? Isso não foi no primeiro ano da Softcom, entendeu? Estamos falando já de uma caminhada de quantos anos, meu amigo? 25 anos. 25 anos, então é um processo de melhoria. Eu acredito que o desafio para todo empreendedor é se manter sempre realmente sendo desafiado a melhorar a cada dia, né? Porque a gente precisa atender melhor, entregar mais, né? Resolver problemas e, enfim, beleza. Eu acho que o caminho deu para você entender isso. E, Renato, queria te fazer, deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Conversamos... Poxa, tem tantas perguntas assim, são tantas emoções. Tem aquela história de Roberta, são tantas emoções. Cara, deixa eu ver uma outra temática que a gente pode tratar. Falamos sobre cultura, falamos sobre construção, falamos sobre pirâmide, né, base e os níveis que você adotou. Quando o Renato, por exemplo... Tá, vamos para uma pergunta polêmica. Renato já precisou demitir clientes? Já fez parte em algum momento? Quando eu digo demitir clientes é porque a gente vê muito na internet hoje, né? Você precisa, às vezes, demitir clientes, porque tem clientes que... Porque, assim... Existem também clientes que estão alinhados ao propósito da empresa. E tem clientes que você pode entregar a vida e mais 6 meses que você não vai conseguir atendê-lo, né, atingir. É um assunto polêmico. É polêmico demais. Então, sem dizer nomes e etc., vamos levantar essa polêmica. Mas a Softcom em algum momento já passou por isso? Olha, assim, eu até você me fez... Ontem eu estava num evento para donos de restaurante. Eu fiz uma imersão para que eu possa, assim, vivenciar mais as dores e, claro, escutar soluções de um cliente, de um público-alvo que cresce muito hoje dentro da Softcom, que são o mercado food e restaurantes. E lá apareceu uma pessoa que me falou: Renato, você lembra de mim? Aí eu olhei assim, falei: ei, rapaz, faz quanto tempo? Aí a pessoa falou: faz uns 20 anos que a gente se falou. Falei: você mudou a cor do cabelo, você já mudou o corpo, tá? Ele: mudei. Facilita né? Pra mim, né? Aí ele falou: pô, Renato, mas você não quis me vender o sistema. Isso? 20 anos. Aí eu falei: não, entenda, eu tinha um produto ali muito simplificado, você era um cara muito analítico,
Eu vi que eu não ia entregar as tuas expectativas, então eu preferi que você não contratasse meu serviço, mesmo você querendo contratar, porque os amigos dele já tinham me contratado. Ele falou, não, mas você já está fazendo do meu amigo A, do meu amigo B, C. Eu falei, mas eu não vou conseguir te atender bem. E é até uma situação até diferente, eu não demiti, né? Eu não contratei, né? Chegou nem a contratar. Mas assim, no cenário atual boa. hoje da nossa empresa, a gente é uma empresa que tem um volume de clientes, e de processos e de pessoas que existe um percentual de erro. É impossível você falar que é 100% perfeito, que tá, isso não é verdade. Não tem como. Então, hoje caso a gente perceba que, ou avalie via o time de sucesso cliente, que aquilo que o cliente contratou, nós não vamos conseguir entregar, nós abertamente procuramos o cliente falando, nós não conseguimos entregar aquilo que você, e é melhor a gente romper e você procurar, enquanto você vai buscando um novo fornecedor que possa lhe atender melhor, a gente fica aqui te atendendo tranquilo, passa os dados, compartilha as informações, mas hoje, sim, nós executamos isso, mas de uma forma que esse cliente não fique caro e ele não fique insatisfeito a um ponto de falar mal da empresa. Porque, Jussier, você tem 10 experiências positivas com um fornecedor seu. Vamos dar um exemplo, telefonia. Boa. Telefonia, eu fico até dizendo assim, nossa, meu telefone da TIM funcionou 99,9% do ano. O 0,01 que ele não funcionou, eu passei quase a tarde inteira chamando ele de cobrinha, de tudo quanto é nome diferente. De traíra, Pô, né? me abandonou agora. Mas ele 99,9%, 365 dias do ano, sei lá, 364 ele funcionou. Um dia ele não funcionou. E quem vende serviços essenciais, e nós, empresas de tecnologia, temos que assim, quase ser perfeitos. Nosso produto, o nosso software tem que ter uma disponibilidade de 99,999%. A gente chama lá de 5 noves. Entendi. E quer dizer que quando o dia que ele não ficar disponível, a pessoa não vai nem perceber. Então é quase impossível você fazer algo desse tipo ser perfeito. Então, sim, você tem que saber o momento de se autodesligar. Eu diria até que seria isso. Para que você, de fato, não torne aquele cliente caro, insatisfeito. E é como nós falamos. Eu tenho 10 experiências felizes com a tua empresa. Uma que eu não tenho, já apaga as 10 e eu ainda fico falando. É complicado, isso é complicado. Mais vezes. Então, você ainda cria uma pessoa que é um detrator. Então, em vez de você ter promotores da sua marca. Tá fazendo um desserviço no caso. Exato. Né? Ele vai fazer... Realmente polêmico, mas eu diria que a decisão é maturidade. Maturidade. Você precisa saber o momento de fazer isso ao ponto de não prejudicar a sua empresa a nível de processo, saúde do colaborador e, claro, referência da sua marca. Às vezes já aconteceu ao longo desses 10 anos com o escritório. E um cliente lá, tratou a equipe mal, aquela coisa toda. E aí eu liguei pro cliente, né? Falei com ele, porque assim, a gente precisa de respeito, né? Sim. E princípios ali que tem que ter em comum também com o próprio cliente. Então, quando afeta diretamente a equipe, eu acho que a gente, enquanto gestor, primeiro a gente não vai tomar nenhuma decisão precipitada. A gente vai analisar o todo, o contexto, né? Claro. Mas eu acho que realmente faz parte do que você bem falou, essa questão de ter maturidade, sabedoria, entender que às vezes a J. Barros ela não vai conseguir atender todos, né? A Softcom não vai conseguir atender todos. Exato. E isso é natural em qualquer nicho, faz parte do processo. É a exceção, né? Como falamos no início. É a exceção, exato. E se a gente não tiver essa maturidade, a gente entra em pilha, né? Porque, não atendi aquele cara, mas de repente aquele cara estava custando muito e estava gerando uma imagem negativa com comentários do que a gente faz parte. Amigo, deixa eu te perguntar uma outra coisa. E o CAC, o custo de aquisição de clientes para vocês? Em algum momento você preferiu não conquistar mais clientes e trabalhar melhor a tua base de dados, ou sempre foi no objetivo de agregar mais, trazer mais clientes, novos clientes? Como é que foi isso para vocês? Chegou um momento em que nós dividimos a equipe. Aí, o farmer, que é aquele que faz a manutenção, a retenção e cuida do sucesso com quem está na casa, e o time de conquista.
Então, nós entendemos que são dois mundos. Eu tenho um concorrente muito forte, que é a falência. As micro e pequenas empresas, elas têm uma taxa de sobrevivência de até 5 anos. 6 a cada 10 empresas não ultrapassam 5 anos. 60% é muita coisa, né? Talvez a gente nem perceba, porque um ponto comercial, ele nunca morre. Verdade. Quem morre é o CNPJ. CNPJ. Então, verdade. aqui na esquina da sua casa ali já foi uma padaria. Aí passou 3 anos, já foi uma hamburgueria. Aí depois de 3 anos passou, aí foi um restaurante japonês. Depois de uns 4 anos já foi uma pizzaria. Então o ponto não morre. Quem morre Os 4 CNPJs passaram ali, né? Já passaram ali. E assim, isso é a micro e pequena empresa e é por falta de hábitos, às vezes de uma gestão, de uma orientação contábil, fiscal, um contador que de fato seja um orientador, uma empresa de tecnologia que seja ali apoiando, ou um crédito consciente. Isso. Tem todo um conjunto de hábitos para a longevidade do nosso negócio. Então, assim, eu diria que a gente tem que ficar sempre atento, tá? Para que isso seja, assim, contínuo no nosso negócio. Massa. Cara, nosso tempo já tá indo embora. A conversa foi tão boa, né? Pelo menos eu acho que fluiu muito bem aqui. A gente já passou 1 hora e nem percebi. Eu acho que o episódio de hoje daria para ser umas 3 horas, mas... mas tudo bem. Meu amigo, assim, queria realmente externar minha gratidão mais uma vez, você ter vindo aqui. Antes da gente concluir, eu vou fazer só mais 2 perguntas e aí você fala um pouco das redes sociais também, se a galera quiser seguir a Softcon, né? Eu acho que com certeza a galera já segue também, mas não custa nada lembrar. As 2 perguntas é o seguinte: quais são, para você, as ferramentas essenciais para que um empresário construa um caminho de sucesso? Ferramentas, quais são? E a importância de uma boa contabilidade no impacto empresarial, meu amigo? Perfeito. Ferramentas. Eu vou dar as soft skills. Vou falar primeiro as softs, assim, você. Você precisa ser apaixonado pelo que você irá fazer. Isso não abra mão. Você precisa ser apaixonado pelo sucesso do seu cliente. Você precisa saber trabalhar em equipe. Você, empreendedor, precisa ter essas 3 skills. Eu farei as soft skills. A nível de conhecimento, você precisa estar em aprendizado contínuo. Você precisa entender que tudo que você faz hoje pode melhorar amanhã. E você falou muito isso, que eu colocaria como melhoria contínua. Você precisa permitir o erro para que você gere aprendizado, para você acertar mais rápido. Às vezes as pessoas falam, não vou fazer isso porque eu não sei se vai gerar resultado. Bom, a única forma de saber é fazendo. E se você faz, aí você erra, isso com o passar do tempo você vai renomear. A palavra erro vai se chamar aprendizado. A palavra problema vai se chamar melhoria. Dentro dessas skills que eu falei, você já consegue ter uma trilha de sucesso. Massa. A nível de contabilidade, você sempre vai precisar desse alicerce, independente da maturidade do seu negócio. Boa. Quando você está no início, na fundação, a contabilidade vai te enquadrar no melhor regime tributário. Ele vai te orientar na formação de preço, nas margens, na importância dos tributos. E aí você começa a contratar pessoas, e aí você começa a receber a orientação do time de pessoas, do departamento pessoal. Uau. Começa a aumentar o faturamento, o fiscal vai em cima. Vai né? em cima. Verdade. E aí seu negócio está indo bem. E aí você começa a ter aqueles desafios que muitas vezes as pessoas querem ficar pequenos sempre. Aí eu sempre vou ser MEI, eu sempre vou ser simples. Às vezes tem lá uns 3 simples, uns 4 MEIs. Aí eu falo, Júlio, olha, isso é o momento de sentar para o seu contador e fazer um planejamento tributário. Com certeza. Para você ter mais visibilidade para um empréstimo, porque se você tem um planejamento tributário, um balancete bonitão ali, você tem crédito barato, crédito subsidiado. Verdade.
E esse crédito barato e subsidiado é só para quem tem, de fato, uma boa contabilidade, um bom alinhamento de fiscal com financeiro. Quaisquer empresa consegue crédito. Caro, baratinho, subsidiado, tem que ter um equilíbrio entre fiscal e financeiro, e isso só a contabilidade vai conseguir para você. E depois a sua empresa vai continuar crescendo. E o contador sempre vai ser seu aliado. Por exemplo, novamente eu vou submeter a um planejamento tributário. Eu vou precisar fazer com que a minha empresa continue inovando, melhorando, renovando e fazendo o que eu já faço, né, diferente. Produto, processo, serviço. Aí eu vou conhecer a lei do bem. A lei do bem, ela permite você deduzir todos os seus investimentos de inovação, com inovação, na base dos tributos federais. Boa. Isso mesmo. Eu vou conseguir alocar o tributo da minha empresa com a orientação do meu contador da melhor forma e ainda ampliando a minha competitividade e longevidade. Qual é a importância do contador na sociedade? O primeiro fornecedor de uma empresa, sabe qual é, José? O contador. O contador. Verdade. Boa. Então, assim, se o primeiro fornecedor e o protagonista, com certeza é o principal alicerce do crescimento das nossas empresas. Massa. Cara, deixa eu apertar sua mão mais uma vez. Você deu uma aula aqui, galera. Você que está em casa, espero que você tenha gostado. Hoje foi um episódio sensacional, né? O que a gente conversou aqui, o bom que vai estar aí no YouTube, você pode dar pausa, você pode voltar, você pode acelerar, pode ouvir mais de uma vez, anota tudo, aplica. E a dúvida que você tiver, sigo à disposição aí para te ajudar. Renato, quais são as redes sociais lá, meu amigo? Ó, se você procurar lá Renato Softcom no Insta, no LinkedIn, vou fazer aqui uns 30 cortes aqui com o Jussi, vai passar um mês inteiro aqui com conteúdo. Todo mundo abrindo aí vai estar. Ó, Jussi, a gente criou conteúdo aqui para quase um mês aqui de feed, viu? Verdade. Dia após dia. Pois é. Então, galera, já segue a Softcom, segue lá Renato, tá? Vamos estar juntos, construindo um futuro melhor. E uma das formas de a gente fazer isso é se ajudar a criar um ecossistema colaborativo que realmente a gente consiga contribuir um com os outros. Não é isso, meu amigo? Perfeito. Uma mensagem final para o pessoal. O que é que você queria dizer, meu amigo? Me diz aí, deixa uma mensagem aí para eles. Vamos lá. Precisamos ser líderes ambidestros. Um lado do nosso corpo conduz o presente com o aprendizado do passado. E o outro lado do nosso corpo constrói o futuro. Então essa é a mensagem que eu deixo para todos os líderes que estão aqui conosco. Massa, galera, espero que você tenha gostado. Quero também, desde já, agradecer a todos os nossos patrocinadores, as pessoas que eu sempre falo nos meus episódios, sabe, Renato? Sempre falo isso, olha, vocês aí, os patrocinadores que compraram a ideia desse contador louco, né, que decidiu sair lá apenas do escritório e abrir um podcast pra gente trazer esses insights, falar sobre ideias, falar sobre problemas que foram superados. Por quê? O que o Renato contou hoje aqui, pode ser que alguns desses itens você esteja passando aí agora. E aí você ouviu e pode aplicar e ter um resultado diferente, né? Ou aqui a gente falou sobre marcas e patentes, falamos sobre a importância de construir uma sociedade saudável juridicamente falando, né? Falando sobre posicionamento já. Então tem vários episódios, teve aqui o gerente do Banco do Nordeste, como conseguir crédito, o que fazer, qual o passo a passo. Então o material está sendo colocado. E eu queria agradecer demais aos patrocinadores que vestiram a camisa comigo, apoiaram esse projeto desse contador louco para entregar material para você. E você, que é empresário, que está assistindo nosso podcast, que porventura tem o desejo de colocar sua marca aqui, nos ajudar. É um valor simbólico, é apenas para que a gente mantenha esse ecossistema funcionando e que a gente continue levando informação para você que está em casa, no conforto do seu lar, tomando uma coquinha, ou um vinho, ou comendo uma pipoca, ou tomando um suco, assistindo e consumindo um conteúdo que talvez você tivesse que pagar muito para poder ter acesso. E aqui está sendo de graça. Beleza? Então quero desde já agradecer demais a todos vocês. Continue aí conosco. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Meu amigo, agora é hora de dar tchau, como diz a história. Muito obrigado mais uma vez. E você que está aí do outro lado, Deus abençoe e até mais.